Avaliação ecotoxicológica de carbamazepina, cetamiprid e cádmio por meio de biomarcadores do estresse oxidativo em peixes dânio rério. Meu nome é Lorena Soares e eu sou orientada pelo professor Dr. Fábio Veríssimo. Então, o crescimento populacional ele tem promovido o aumento pela demanda de recursos naturais, uso e produção de produtos químicos, que, somado às fragilidades das políticas públicas e a precariedade de serviços de saneamento básico, nós temos um aumento na quantidade de esgoto doméstico não tratado e cargas industriais remanescentes nos corpos hídricos. Ou seja, nós temos cada vez mais esgoto doméstico não tratado e cargas industriais nos nossos corpos hídricos, ou seja, na água. E aí eu introduzo substâncias conhecidas como contaminantes emergentes, que são encontrados no ambiente na ordem de nanograma por litro e micrograma por litro. E os limites seguros de exposição são pouco conhecidos ou não são monitorados em programas de governo. E dentre eles nós temos o medicamento e os agrotóxicos. E aí eu tenho um problema. Esse problema é o seguinte, que esses compostos emergentes eles estão sendo encontrados em forma de mistura no ambiente natural, com compostos regulamentados, ou seja, compostos que nós já temos de legislação, já temos programas de governo. E essa mistura ela pode agir de duas formas. A primeira forma é de forma sinérgica, onde ela aumenta o efeito de um dos contaminantes. E de forma antagônica, quando a gente tem a diminuição ou a exclusão de um efeito de um dos contaminantes. E aí a gente vai trabalhar com 3 contaminantes nesse trabalho, que vai ser o carbamazepina, que é um medicamento que age no sistema nervoso central, utilizados em crises epiléticas, depressão e ansiedade. Nós temos o acetamiprid, um agrotóxico da classe pesticida neonicotinoide, classe 3 e medianamente tóxico segundo a Anvisa, e que a American Bird Conservancy já relatou impactos em culturas de pássaros e abelhas e no sistema aquático. E tanto o carbamazepina e o acetamiprid são contaminantes emergentes. Isso significa que eles são aqueles contaminantes que não têm legislação. E o cádmio, que é um metal regulamentado, ou seja, temos legislação para ele, que é a CONAMA 430 de 2011 e o Ministério da Saúde 518 de 2004 e o 2914 de 2011. Por ele já ser regulamentado, nós já sabemos os efeitos dele. Ele é cancerígeno para os humanos, causa deformidades ósseas, crises estomacais, crises renais e por aí vai. Além disso, ele está sendo encontrado em forma de mistura com os fármacos, que são os nossos medicamentos. Então, temos um grande agravante aí. E aí, partindo disso, nós temos o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo, ele é a consequência do excesso de radicais livres que não conseguiu ser contido pelas enzimas do nosso corpo. E aí, vou falar num esquema aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. E nós temos um radical livre que já é produzido naturalmente pelo nosso corpo através dos processos de respiração, queima energética e por aí vai. Só que quando a gente é exposto a uma contaminação, esses radicais livres eles começam a ser mais produzidos numa tentativa de retirar esse contaminante do nosso corpo. E aí eu tenho mais radicais livres no organismo, e esses radicais livres eles tendem a atacar as nossas células sadias. E aí as células sadias elas pedem as enzimas para que contenha essa produção de radicais livres. O problema é que eu tenho cada vez mais radicais livres e eu não tenho um aumento da quantidade de enzimas. Minhas enzimas estão cada vez mais em menor quantidade, digamos assim. Então, quando eu tenho menos enzima e mais radicais, eu acabo tendo um estresse oxidativo do corpo. O corpo fica estressado. Tipo, eu tenho muito radical e eu não estou conseguindo diminuir. Então, aqui tem um esquema também. De uma célula normal, você vê aqui, ela está bem redondinha. Desculpa. E aqui a gente tem o radical livre atacando a célula, que são essas bolinhas vermelhas. E a gente já vê que a membrana ela já fica mais deformada, ela já não está tão mais saudável. E aí a gente já tem uma célula com estresse oxidativo, que a gente vê que ela tá não saudável, né? Ela já está bem atacada.
de uma forma bem diferente do que ela é normalmente. Então, a gente tem os nossos biomarcadores. Os biomarcadores são aqueles que vão nos dizer o quanto o corpo foi estressado, o quanto o corpo tem de contaminação. Ele que vai dar a resposta se a contaminação ela afetou ou não o corpo. E aí, o meu biomarcador neste trabalho vai ser as enzimas, aquelas que ajudam a conter os radicais livres. E aí, eu vou usar a enzima catalase, a CAT, que ela é a defesa antioxidante primária, que apresenta elevada atividade quando o organismo se encontra sob o estresse oxidativo. E eu vou usar a GST, que é a glutationa S-transferase, que ela está envolvida na correção dos efeitos deletérios de compostos anabióticos. Ou seja, ela está envolvida para corrigir essa contaminação no corpo, em como ela pode retirar essa contaminação do organismo. E aí, o organismo estudado para fazer a contaminação, para analisar os biomarcadores, foi o Dânio Hério, que é um peixe que tem homologia genética com 70% dos mamíferos, segundo o Bender 2011. E que quer dizer que ele é 70% geneticamente parecido com a gente. E, além disso, ele tem baixo custo de criação, manutenção, e nós já temos bastante protocolos usando esse peixe. E o objetivo do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho é avaliar os efeitos subletais, aqueles que as substâncias não causam morte, das 3 substâncias separadas em sistemas de misturas, através dos biomarcadores catalase GST no cérebro e no fígado do Dânio Hério, que é o meu peixe. E aí a minha metodologia? Metodologia foi a seguinte: eu adquiri os peixes, e aí a gente põe no aquário, a gente demora 7 dias para fazer a aclimatação, bota água desclorada, a gente faz uma aeração constante, igual a ABNT 15088 de 2016. E aí a gente usa peixes de 2 centímetros, adultos já, a alimentação de 2 vezes ao dia, com luz, fotoperíodo de 12 horas, numa temperatura de 27 graus, numa dureza entre 10 a 60 miligramas de carbonato de cálcio e um pH entre 7 e 7,6. As minhas exposições unitárias, as 3 substâncias, em dupla e tripla. E aí eu utilizei 200 peixes. Foram 4 aquários, cada um com 50 peixes, numa concentração de 25 microgramas por litro, que é uma concentração ambientalmente relevante, segundo Ribeiro de 2013. E aí os meus peixes ficaram durante 96 horas nessa contaminação, que dá mais ou menos aí 5 dias. Então foram feitas a eutanásia do peixe, segundo o Comitê de Ética. E aí a gente teve a dissecação dos tecidos, do cérebro e do fígado, e um armazenamento no freezer de menos 80 graus Celsius. A partir disso, a gente fez a extração de catalase GST, que a gente retira o sobrenadante final, para a gente poder fazer as análises de enzima. A gente tem a quantificação da catalase, que é onde a gente vai saber o quanto de catalase trabalhou para tentar combater os danos, e a quantificação de GST, que assim como a catalase, a gente analisa para saber o quanto de GST trabalhou para diminuir os danos. Aí a gente fez a análise estatística a partir desses resultados que nós tivemos e os nossos resultados. Então, o meu resultado foi que para a catalase no cérebro, eu tive uma baixa atividade. E essa baixa atividade, ela está associada ao próprio órgão, como outros estudos já disseram, mesmo com outros contaminantes. O cérebro ele não apresenta uma atividade muito alta de catalase. Mas para a catalase no fígado, a gente tem que a carbamazepina sozinha, ela foi 3 vezes maior do que o controle. A cádmio sozinho, ele foi 1,6 vezes maior do que o controle. E aí essa atividade elevada da catalase, ela está tentando retirar do corpo
esses contaminantes, como a carbamazepina e o cádmio. E para as misturas, nós observamos que em relação à exposição unitária, a exposição sozinha, a gente teve uma diminuição. E aí essa diminuição do efeito pode estar associado àquela questão do antagonismo sobre um contaminante, ele diminuir ou excluir o efeito de outro. E aí para GST no cérebro, eu tenho que a carbamazepina sozinha, ela foi 1,2 vezes maior. A cetamiprida sozinha, ela foi 1,4 vezes maior. E esses resultados, pelo menos assim, para a carbamazepina, é explicado porque o cérebro, ele é o órgão de ação. Lembra que eu falei que o carbamazepina age no sistema nervoso central? E aí, por isso, pode ser que tenha tido mais efeito. E para o acetamiprida, o cérebro é o alvo primário por causa da nicotina que está presente na composição, como alguns autores já disseram. E aí, assim como na catalase, eu também tenho uma diminuição relativa nas exposições mistas, que também pode estar associada a um antagonismo. Um contaminante está diminuindo ou excluindo o efeito de outro contaminante. Para a GST no fígado, eu tenho que a carbamazepina sozinha ela foi 2 vezes maior, a cetamiprida ela foi 0,9 vezes maior e a cádmio ele foi 1,7 vezes maior. E aí o que explica isso? O carbamazepina ele causa danos no fígado por ser metabolizado no fígado. Metabolizado no sentido de ser processado nesse fígado. E por isso que está associado a isso. O acetamiprida, ele usa esse órgão, o fígado, para acumular o contaminante. E aí, ele pode causar até uma hipertrofia hepática, como já diz Calepa 2000. E o cádmio, como eu já disse que ele é regulamentado, e eu já disse também que ele causa efeitos estomacais, renais, e um também dos donos é ao fígado. E assim como nos outros, eu tenho uma diminuição da exposição mista, que pode categorizar o antagonismo. A minha conclusão desse trabalho é que a catalase e a GST apresentaram alterações. A carbamazepina foi a que maior apresentou efeitos, por isso ela é a mais nociva. A concentração utilizada para esse experimento de cádmio foi 8 vezes menor do que o permitido pelo CONAMA 430/2011 e ele já apresentou danos. Não imaginem se fosse usada a mesma concentração. Temos possibilidade de mistura no ambiente natural, temos possibilidade de encontrar esse tipo de efeito no ambiente natural e precisaria ser feitos estudos complementares para que nós conseguimos entender a questão do antagonismo nas misturas. Talvez utilizar outros tipos de biomarcadores para que nos respondessem se houve um efeito antagônico ou se teve outro tipo de efeito. Então aqui fica as minhas referências e o meu agradecimento às instituições que me financiaram, ao laboratório por esse trabalho e ao meu orientador por essas orientações. E vocês por terem assistido. Obrigada!